Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, da invalidez ocorrida antes da perda da qualidade de dependente, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida pela Perícia Médica Federal. 2020. Seção 3ª. Das inscrições. Subseção I. Do segurado. Artigo 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no RGPS, por meio da comprovação dos dados pessoais, da seguinte forma: redação de 2020. E, empregado, pelo empregador, por meio da formalização do contrato de trabalho e, a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, social, instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do registro contratual eletrônico realizado nesse sistema. Redação de 2020. Segunda, trabalhador avulso, pelo cadastramento e pelo registro no órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador portuário, ou no sindicato, no caso de trabalhador não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, ou do sistema que venha a substituí-lo, por meio do cadastramento e do registro eletrônico realizado nesse sistema. Redação de 2020. Terceira, empregado doméstico, pelo empregador, por meio do registro contratual eletrônico realizado no E-Social, redação de 2020. Quarta, CI, redação de 2020. A, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, 2020. B. Pela cooperativa de trabalho ou pela pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscritos no RGPS, e 2020. C. Pelo MEI, por meio do sítio eletrônico do Portal do Empreendedor, 2020. V. Segurado especial, preferencialmente, pelo titular do grupo familiar que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7º, do especial, do caput do artigo 9º, hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documento que comprove o exercício da atividade declarada, observado o disposto no artigo 19d, do Sistema de Cadastro do Especial, o qual será pelo CNIS agora, e redação de 2020. Sexta, facu, por ato próprio, por meio do cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação, desde que não exerça a atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Redação de 2020. Parágrafo 2º. A inscrição do segurado em qualquer categoria mencionada neste artigo exige a idade mínima de 16 anos. Parágrafo 3º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS será obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma delas. Parágrafo 5º. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial. Parágrafo 5 graus A. Na hipótese prevista no parágrafo 5º, logo acima, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído o número de inscrição do trabalhador, NIT, especificamente para fins de requerimento do benefício previdenciário. 2020. Parágrafo 5 graus B. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurados CI nem de facu. 2020. Parágrafo 6º. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS, a qualquer tempo, para fins de atualização cadastral, inclusive para a concessão de benefício. Redação de 2020. Parágrafo 7º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, redação de 2020. E, a identificação da propriedade em que é desenvolvida a atividade e a informação de a que título ela é ocupada, 2020. Segunda, a informação sobre a residência ou não do segurado na propriedade em que é desenvolvida a atividade, e, em caso negativo, sobre o município onde reside, e, 2020. Terceira, quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. 2020. Parágrafo 8º.
O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou da embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 9. A identificação do trabalhador no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, poderá ser feita, de duas formas, 2020. E, pelo NIT, único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional, ou, 2020. Segunda, pelo CPF. 2020. Parágrafo 10. Ao segurado cadastrado no Programa de Integração Social, PIS, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP ou no Número de Identificação Social, NIS, não caberá novo cadastramento. 2020. Artigo 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e ISC. Parágrafo 1º. O segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, a inclusão, a exclusão, a ratificação ou a retificação de suas informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados da Vergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese prevista no artigo 142 da Justificação ADM, observado o disposto nos artigo 19b, da comprovação de ter-se com documentos contemporâneos aos fatos, e artigo 19c. Redação de 2020. Parágrafo 2º. Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade, na forma prevista no artigo 19b, da comprovação de ter-se com documentos contemporâneos aos fatos. Redação de 2020. Parágrafo 3º. Respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados e, relativos à data de início de vínculo empregatício, após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da admissão do segurado. Resumo: considera-se informação extemporânea aquela apresentada após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da inscrição. Segunda, relativos à remuneração de trabalhador avulso ou CI que preste serviços à empresa ou equiparado, após o último dia do 5º mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado, ou, redação de 2020. Terceira, relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. Redação de 2020. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o parágrafo 3º acima poderá ser desconsiderada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. Redação de 2020. Parágrafo 5º. Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos que caracterizam uma informação extemporânea e o prazo do parágrafo 4º, do prazo de 1 ano para se desconsiderar a extemporaneidade da informação. Redação de 2020. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GFIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada e para o recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. Redação de 2020. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º, só muda ou adiciona dados no CNIS se apresentar documentos que comprovem a veracidade da informação. A 6º, dos prazos para a extemporaneidade, o INSS e a data prévia adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do CNIS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Parágrafo 8º. Para o exercício de suas competências, o INSS terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Redação de 2020.
Parágrafo 9º. Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. 2020. Parágrafo 10. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica em instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação serviços e dos períodos de inatividade. 2020. Parágrafo 11. A partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, ou do sistema que venha a substituí-lo, será observado, para o segurado, 2020. Empregado e empregado doméstico, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho, definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital, 2020. Segunda, trabalhador avulso, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário, e aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário, que serão incorporados ao CNIS, 2020. Terceira, SEI que preste serviços conforme o disposto no parágrafo 20 do artigo 216, na hipótese de o SEI prestar serviço a outro SEI equiparado à empresa, ou a produtor rural pessoa física, ou a missão diplomática e repartição consular, a ele pode deduzir 45% da remuneração, limitado a 9% do SC. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no parágrafo 21, dos comprovantes da remuneração do SEI pela empresa que o contratou, do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS, e, 2020. Quarta, SEI que preste serviços à empresa ou equiparado a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 12 do caput do artigo 216, dos comprovantes das contri do SEI que presta serviço à empresa, que serão incorporados ao CNIS. Obrigado por ter assistido. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Fazendo isso, você estará me incentivando a continuar com esse trabalho árduo de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Bons estudos a todos e nunca desistam, é só uma questão de tempo e persistência.